Boa noite, estão me ouvindo? Alô? Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a esta transmissão ao vivo, diretamente da página da Casa do Caminho, Verdade e Vida, Casa do Caminho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha! Como é que tá essa noitezinha aí? Pessoal chegando aí já, ó, a Angelina já dando uma boa noite aqui pra gente. Boa noite, Angelina. Bem-vinda conosco. Sueli Lozano, boa noite. Bruno, o Bruno e o Breno. Ai, boa noite, Sueli. Regina, boa noite. Tá ouvindo bem? Muito obrigado pelo retorno. É isso aí. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Legal. Dona Terezinha, que saudade. Boa noite. Que é isso, fica tranquila. Elza, boa noite também para você. Pessoal, muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam todos aí na paz do Cristo com vocês. É isso que a gente deseja neste momento que estamos vivendo, não é verdade? Vamos então esperar o pessoal chegar aí, ó. Já tem 18 pessoas, vamos reunir bastante gente aí para a gente ver juntos. Eu sei que tem gente que está com outras pessoas em casa também, isso é muito legal porque vocês estão reunidos aí. Então, o número que mostra aqui, na verdade, às vezes é um terço daquilo que realmente é, né? Se você já está com mais alguém em casa, olha só que legal. Já é o dobro do que estamos vendo aqui, né? Ó, o Manu aí, boa noite, saúde e esperança. É o que pedimos agora, né, Manu? Delvio, boa noite, uma boa live, feliz live. Muito obrigado, Delvio, para nós, que possamos estar juntos neste momento. Cássio, uma casa abençoada, ótima aula, ótimas vibrações. Muito obrigado, Cássio, valeu mesmo, hein? Estão precisando das suas vibrações aí de todo mundo. A Deis, boa noite, Deis. O Décio, boa noite. A gente tem o Delvio e o Décio, né? Olha só que legal. A Rosana Paulino, tia Rô, boa noite para mim e para Gi. Boa noite. Márcia Skodowski, é assim que fala, é? Que sobrenome poderoso, hein? Boa noite, Márcia. Rosana, tudo pronto. É isso aí, tudo pronto. Olha que eu nem falei ainda, já tá com tudo pronto, hein? A Silvia aqui, boa noite também. E a Marilene falando que chegou. Boa noite, Mari. Chegou chegando. É isso aí. Aí, ó. A minha esposa respondendo. A minha mãezona. Sua bênção, mãe. Boa noite. Pessoal, vamos preparar aqui então, rapidinho. Livro Caminho, Verdade e Vida, que estamos dando continuação, então, à nossa meditação aqui, toda terça, quinta e domingo. Terça e domingo com a Renata, com a tia Rê. E aqui nas quintas-feiras comigo. Continuação, então, capítulo 57 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós temos aí a continuação do que a Renata falou na terça-feira, na verdade. Se vocês prestaram atenção, na terça-feira ela falou sobre lucros e falou muito sobre dinheiro, né? E a gente vai ver hoje exatamente esse tema do dinheiro. A gente vai ver mais um pouquinho, uma outra parte, uma coisa mais assim evangélica, alguns fundamentos da questão do dinheiro e do dever do dinheiro para conosco. Nós somos chamados a ter responsabilidade com o dinheiro. Não vivemos sem dinheiro, na verdade. A gente está aqui vendo essa live, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro para ter um celular, para ter um computador, para pagar a internet. A gente precisa de dinheiro, a gente não vive sem. Isso não é ruim. E a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Caminho, Verdade e Vida, número 57, Bíblia. Peço a vocês que abram as vossas Bíblias, tirem a poeira das vossas Bíblias e abram no capítulo 6 da primeira carta de Paulo de Tarso ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Então, vai lá no finalzinho das cartas pastorais de Paulo e vocês vão encontrar essa carta a Timóteo, a primeira das cartas a Timóteo. A gente tem um Paulo de Tarso aqui bem mais maduro, é uma linguagem totalmente diferente nas cartas de Timóteo e de Tito.
que são esses dois apóstolos aí, queridíssimos do apóstolo Paulo. São discípulos mesmo, né? E ele tem um carinho muito grande, principalmente com o Tito no finalzinho. Ele tem uma carta que é muito bonita, pequenininha, se vocês puderem ler depois, é emocionante. E aqui a gente tem esse Paulo mais maduro, ele fala umas verdades que é de dar aquele tapa de luva de pelica, né, que a gente fala. Que dá na cara, assim, você sente, você já se converte na hora, se você escutar bem. Então a gente vai escutar hoje um pedacinho, espero que a gente consiga avançar na nossa reforma íntima. Convido vocês também a pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, número 9, das Instruções dos Espíritos. Capítulo 16, que a gente tem aí, sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 9, as instruções dos Espíritos, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai ver um pedacinho aqui da instrução do Espírito de Pascal, Blaise Pascal, esse grande filósofo, ok? Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui. Não esqueçam de pegar a aguinha de vocês também, para a gente poder fluidificar no finalzinho, depois das nossas vibrações, antes do nosso passe à distância, ok? Silvia, boa noite. A Dona Ivonete aqui, boa noite, lindinho. Ai, muito obrigado. Dona Otília também, boa noite. Gustavo Javier, boa noite a todos. A Irã aqui dando uma boa noite. Irmão Breno, família Casa do Caminho, luz e paz sempre. A todos nós, Irã, muito obrigado. A tia Lu, Luciana, Milcilcas. Oi, queridos, beijo para vocês dois, beijo para todos nós, gente. É isso aí. Dá um abração no Guara aí também, Lu. A Silvia colocou boa noite, que a paz de Jesus seja com todos nós. Olha que saudação linda, né? A saudação que o próprio Jesus desejou aos seus discípulos, né? Que a paz de Deus esteja convosco. Dona Otília, Deus proteja sempre a sua vida e parabéns. Muito obrigado, Dona Otília. Marcos Pinheiros, boa noite a todos. A Rosana Domingues, boa noite, Breno, obrigada. Juliana Reis, good night, galleries. É isso aí, boa noite para todo mundo. Olha aí, pessoal, aqui, ó, multilingüe. A gente vai aí do jeito que dá, né? Boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam muito bem acomodados aí para a gente poder dar início daqui a pouquinho. Vocês já viram aí que uma das rifas já foi sorteada, né? A Sueli Lozano que ganhou, pegou o número 33 e ganhou essa rifa daquele quadro maravilhoso do senhor Osmar. Vão ter outras rifas aí, a gente vai anunciando de pouquinho em pouquinho para poder ajudar a nossa casa. A gente só tem a agradecer com muitas pessoas que nos auxiliam com dinheiro, auxiliam com doação de tempo, com trabalho na própria Casa do Caminho, no bazar, né, que está abrindo com um horário restrito, com todas as precauções, é o que está ajudando a gente nesse momento que as contas não param de vir, não é verdade? E também tem muita gente que ajuda aí com cesta básica para poder ajudar outras pessoas, além do dinheiro, além de, né, da conta, várias pessoas ajudando de tudo quanto é jeito. Então a gente só tem a agradecer vocês por tudo isso. Muito obrigado. Esse momento aqui é um momento que a gente tenta se auxiliar, né, todos juntos espiritualmente, e por isso a gente tenta esquecer um pouquinho aí dos problemas, deixar um pouquinho de lado para a gente se reabastecer para a luta que é cotidiana. A Cristiane do Carmo desejando aqui boa noite a todos, junto com a Esther Maia também, que é super fã da página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. A Terezinha Nunes aqui também, ó, boa noite, super fã também da página. Se você quer ser um super fã da página do Caminho, é só você curtir todos os vídeos, compartilhá-los e seguir a página. E aí você se torna um super fã e aí você recebe todas as notificações e passa para frente de um modo mais eficaz. Edinalva, boa noite, boa palestra com o plano espiritual sempre te guiando. Amém, assim seja. Amém, né? Assim seja mesmo. A Leonice aqui desejando boa noite para todos, a Rita Avelina também. Recapitulando antes da gente começar aqui, serenidade no coração,
Desliga aí um pouquinho a sua TV, abaixa o volume do seu rádio e se conecta um pouquinho mais com o plano espiritual. Coloca agora a sintonia, tira aí a do rádio, coloca na sintonia agora no canal, coloca no canal espiritual aí você, coloca em você mesmo este canal espiritualizado, para esses irmãos poderem chegar até nós e nós podemos nos elevar até eles, né? Eles não podem fazer tudo, a gente tem que fazer a nossa parte também. Kislaine, boa noite também para você. Recapitulando, lição número 57, Caminho, Verdade e Vida, continuação, a gente está aí vendo uma trilogia do dinheiro. A gente viu aí com a Rê, a gente viu sobre lucros, a gente vai ver hoje sobre o dinheiro e no domingo a gente vai falar sobre ganho. O que serve, a que serve ganhar o mundo se você perde a sua alma? Vai ser muito interessante domingo também, hein? A gente falou sobre lucros, hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, ainda se a Rê falou bastante, né? Porque falando de lucro não tem como não falar de dinheiro, mas a gente vai ver um pouquinho também hoje aí sobre o dinheiro na Bíblia e na vida espiritual. Nós, como seres espirituais que necessitamos de dinheiro para viver nessa sociedade, para fazer qualquer coisinha, para assistir essa live, a gente precisa de dinheiro e a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Caminho, Verdade e Vida, número 57. Então, o Evangelho, convido vocês a abrirem o Evangelho de vocês na carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Número 9, as instruções dos Espíritos, do Espírito de Pascal. A gente vai ver aqui esse filósofo maravilhoso que foi Pascal. Os últimos oizinhos aqui, ó, estamos com 38 pessoas, mais as que vocês estão reunidas aí. Então, imagina, se cada um tiver uma pessoa do seu lado aí, a gente já tem quase 80 pessoas aqui. É muita gente, é muito legal, não é verdade? Então, Rosângela Paim, a minha tia Márcia, lá de Fortaleza, mandando um oizinho também. A Patrícia Siqueira, boa noite e gratidão. A Iraci, a minha tia, vários emojis aqui. Eu tô vendo, tia, já vi vocês duas aí. Vamos começar então a nossa live de hoje pedindo a bênção deste plano espiritual sobre nós, sobre todos nós. Respirando então, buscando uma acomodação melhor aonde você estiver, eu te convido a estar bem posicionado, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e estar em harmonia, em sintonia, em conexão com o plano espiritual, com esses nossos amigos da luz que querem nos auxiliar, nada mais do que isso, porque eles já passaram por todos os perrengues que nós já passamos e eles querem nos auxiliar. Então, assim, com o coração despojado, que nós possamos nos colocar nessa frequência de amor, porque esse é o cartão de embarque para essa nossa live de hoje, o amor. Que nós possamos ter esse amor dentro de nós e deixá-lo expandir. Amor em forma de gestos, amor em forma de palavras, amor em forma de silêncio também, amor que vem da escuta da palavra. A fé nasce pelo escutar a palavra, e que nós possamos escutar e deixá-la fertilizar dentro de nós. Assim, com o auxílio desses irmãos, desses mentores, amigos, que nós possamos dar início ao nosso estudo, à nossa reflexão que faremos hoje deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, por estarmos juntos neste momento. Então, a gente vai começar aqui agora falando aí, como eu falei para vocês, a gente está numa trilogia sobre o dinheiro, o money, o bufum, o bufunfa, a bufunfa. Vamos falar um pouquinho, a gente falou de lucros aí na terça-feira com a Rê, sobre o que é o lucro, né? Como ganhar, como ter, por que ter, qual o melhor modo de administrá-lo.
e não tinha ninguém melhor do que falar do que ela, né? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, que a gente já viu um pouquinho. Ela deu uns exemplos aí bem legais, né? Falou de uma música, falou aí de um filme também. Isso é legal, que a gente traz coisas atuais, então a gente precisa ser atualizado mesmo, né? A gente não pode ficar para trás, não. O mundo aí está sempre para frente, né? E Kardec falou, é a fé raciocinada, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento da sociedade. Então a gente vai estar aqui agora vendo a primeira epístola de Paulo a Timóteo. A primeira carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, ok? Capítulo 6, versículo 10. O que a gente tem aqui, gente? Nós temos uma reflexão muito forte, onde Paulo, aqui ele está numa idade mais madura, e ele precisa ensinar as comunidades a viver. Paulo é considerado o institucionalizador da doutrina cristã, porque ele teve que colocar as coisas, né, tintim por tintim. Ele teve essa coragem de fazer isso e escrever, olha, aquele que foi o presbíteros, que é o mais velho, né, ele tem que fazer isso, isso e isso. Aquele que foi o episcopos, que é aquele que olha do alto, a palavra episcopos, ele tem que fazer isso, isso e isso. O diaconós, que é aquele que serve à mesa, ele tem que fazer isso, isso e isso. A mulher casada tem que fazer isso, o homem casado tem que fazer aquilo. Façai assim com as crianças, assim com os jovens. Jovens, tenhais força, né? Pois vencestes o maligno. É muito forte as cartas de Paulo. Se vocês puderem olhar, é muito legal. É que ele está nessa idade madura e ele está dando vários conselhos, então, aos fiéis em geral, aqueles que acreditam no Cristo. E tem uma hora aqui no capítulo 6 que ele está falando sobre o verdadeiro retrato, aquele que é o falso e o verdadeiro doutor, né? Aquele que se acha importante, aquele que conhece realmente a doutrina, o doutor nesse sentido de conhecer a doutrina do Cristo. E aí, em um determinado momento, no versículo 10, que é aqui o que Emmanuel utiliza pelas mãos de Chico Xavier, ele fala assim no versículo 10: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e assim mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Então, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Olha só que forte Paulo de Tarso aqui falando. Depois de ter rodado tudo aquilo que existia no mundo antigo, saindo do Oriente, indo para o Ocidente, até os confins da Espanha, que era considerado o fim do mundo, né? Paulo evangelizou até os confins do seu mundo, daquilo que era conhecido. Depois de ter vivido tanto e já numa idade mais tenra com seus cães, ele consegue dizer muitas coisas do que ele viu. E aqui ele fala dessa necessidade do homem de ter o dinheiro. E por ter essa necessidade, ele se torna avarento, ou seja, ele cobiça o dinheiro de uma tal forma que ela acaba se tornando a raiz de todos os males. A cobiça de alguns que desviam até da fé, daquilo que acredita. Não estou falando da fé em Jesus só, não. A fé naquilo que acredita na vida. O dinheiro corrompe, não é verdade? Infelizmente, o dinheiro tem esse malefício, essa capacidade de te mudar, e normalmente não é para melhor. Então, se você está achando aí que se você tiver dinheiro vai resolver todos os seus males, não é bem assim. Uma vez eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, ele estava falando que um rapaz foi um psicólogo, e aí ele falou assim, eu queria ter R$ 1 milhão, porque aí eu ia ter paz. Porque aí, né, eu ia ter câmera, ia ter a casa vigiada, ninguém ia mais me torrar a paciência, eu ia fazer o que desse na minha telha. Aí o psicólogo viu, passou, e depois chegou o outro para ele e falou, perguntou para ele qual era o problema, ele falou assim, eu não queria ser tão rico. Eu tenho mais de R$ 1 milhão e eu não tenho paz. Por quê? Exatamente isso. Por ter tanto dinheiro, ele tinha que estar sempre preocupado com o dinheiro. Tinha que estar sempre preocupado com alguém atentando na sua vida, não é verdade? Porque a cobiça do homem gera um mal.
né? A raiz de todos os males, Paulo aqui é bem forte, né? Quero ler um versículo antes para vocês, que Paulo fala assim: a piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Às vezes a gente não sabe se contentar com o que tem, a gente quer sempre mais e mais e mais e mais, e esse mais, né, não deixa a gente se contentar. E aí ele fala: pois nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma deles podemos levar. Se, pois, temos o alimento e o vestuário, nos contentemos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e em cilada e em muitos desejos insensatos. E aí vem o versículo 10 que a gente leu agora. Mas essa frase de Paulo é fantástica, pois nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma dele podemos levar. Há quase 2000 anos foi escrito aqui, isso daqui, e nós estamos ainda tentando entender que tudo que nós temos é bênção, mas é uma bênção temporária e é um instrumento para buscarmos a nossa felicidade. Então, ter dinheiro não é o problema, porque desde que a gente busque coerentemente a nossa felicidade, e não só a felicidade externa, mas uma felicidade interna, que me dê paz na minha família, que me dê paz com os meus amigos, né? Que me deixe em paz comigo mesmo acima de tudo, e que eu vá galgando planos espirituais, que eu vá galgando valores espirituais para chegar lá onde o dinheiro não serve para mais nada. Naquele lugar onde nem a traça, nem a coruncha pode destruir, que são os valores espirituais. Isso daqui, gente, foi um versículo de Paulo. A gente está até agora aqui nesse versículo, não consegui entrar na lição. Vou entrar aqui agora, vocês me desculpem, mas a gente vai entrar agora aqui no que Emmanuel diz. Paulo, então, não nos diz que o dinheiro em si seja o flagelo para a humanidade. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, presta atenção. Várias vezes nós vemos o mestre em contato com o assunto do dinheiro. Jesus falou várias vezes sobre o dinheiro. Eu falei que a gente vai ver uma visão mais bíblica aqui, né? Contribuindo para que a nossa compreensão se dilate sobre a questão do dinheiro. Ele recebe certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época. E nessa moeda que apresenta para ele, ele fala que tem uma efígie. E ele pergunta de quem que é essa efígie, de quem que é esse rosto que está aqui nessa moeda. Não é de César? Então dai a César o que é de César. Mateus capítulo 22, a gente tem essa passagem maravilhosa de Jesus, falando que se a gente vive no mundo, a gente precisa usar as coisas do mundo, mas não ser do mundo, não pertencer ao mundo, sabendo que somos co-cidadãos da pátria espiritual. Aquilo que eu sempre falo aqui é o já, não ainda. Nós já somos cidadãos da pátria espiritual, mas não ainda estamos lá. Já não ancora. A gente já é, mas não estamos lá ainda. Então a gente precisa ter esse time. A gente precisa entender isso. Nós vivemos aqui, nós podemos usufruir das coisas. Sem isso, a gente não estaria, como eu falei para você, a gente não estaria participando dessa live. A gente precisa de dinheiro para ter um celular, para ter um computador, para ter a internet, para ter um lugarzinho, um teto sobre a nossa cabeça. Nós somos ricos, ricos demais, não é verdade? Então, o dinheiro tem que ser bem administrado. E a gente vai ver no final as palavras de Emmanuel sobre o dinheiro. Mas aqui na Bíblia, então, a gente tem essa passagem de Jesus que fala, pega uma moedinha, que pergunta para ele, e a gente tem que pagar César? Como é que é, né? Vamos se revolucionar aqui, não vamos pagar esse imperador, não. Aí Jesus fala assim, mas o que é essa moeda aqui? Não está o rosto do César? Então dai a César o que é de César. Dai ao mundo o que é do mundo. E dai a Deus o que é de Deus. Tem essa continuação. Dai a Deus o que é de Deus. E aí depois a gente tem uma outra passagem que o Emmanuel fala aqui, ó, exemplificando então a questão da convenção humana. Numa de suas mais lindas parábolas, ele emprega o símbolo de um dracma perdido. É muito bonito esse exemplo de Jesus, essa simbologia do dracma, daquele dracma que se perdeu, de uma dracma,
A dracma era uma moeda que tinha um peso um pouquinho mais alto, porque tudo era por peso, né? Não tinha escrito 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 100 reais, agora a nota de 200 reais que está para lançar aí, né? Não era assim naquela época, era por peso. Então, uma dracma, ela tinha um peso que equivalia a mais ou menos um dia de trabalho. Então, hoje, nos nossos dias aí, seria, chutando bem alto, viu? Mas seria uma coisa bem grande mesmo. Um dia de trabalho duro na lavoura, um dracma, seria mais ou menos aí uns 120 reais. Então, a mulher tinha perdido essa simbologia de Jesus falando que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu um e ela varreu a casa inteira, limpou a casa inteira. E quando ela achou aquele dracma, ela ficou feliz e festejou com os amigos. É uma simbologia de uma das 4 parábolas sobre a misericórdia de Deus. É muito bonito. E para vocês terem uma ideia, uma das 4 parábolas é a do filho pródigo, ou como eu gosto de chamar, do pai pródigo, né? Em Lucas, capítulo 15, a gente tem essas 4 parábolas da misericórdia. E uma delas é a da dracma e outra do filho pródigo. Então a gente tem aqui Jesus falando, comparando a felicidade de alguém ao encontrar um dinheiro no chão. Aí, no caso aqui, ela perdeu dentro de casa, ela revirou tudo e achou. Sabe quando você bate a mão no bolso e acha aqueles 10 conto? Fala assim, nossa, tinha 10 conto aqui, até lavei na máquina. Tá sequinha, essa aqui foi uma lavagem de dinheiro mesmo. Então, às vezes acontece, né? Você fica feliz. É a mesma felicidade de Deus quando reencontra um filho que estava perdido. Olha a simbologia de Jesus com o dinheiro, uma coisa que pra gente, é sujo, é uma coisa, né, que a gente, não tem amor pelo dinheiro, não tem amor pelos bens materiais, não. Olha o exemplo de Jesus. E aí a gente tem mais um, não o último, porque tem outros também, mas para a gente poder dar continuidade aqui. Nos movimentos do templo, Jesus aprecia o óbolo da pequena viúva. Olha só que lindo. Aquele óbolo, aquela oferta da viúva que ela entrega dois, duas pequenas frações, né? O óbolo dela, uma moedinha, 2 pequenas moedinhas de nada, que representava ali a 6ª parte de um dracma, você imagina, era bem pouquinho, mas era tudo que ela tinha. E Jesus falou assim, esta mulher deu muito mais do que aqueles que dão o que sobram, porque ela deu aquilo que ela tinha na esperança, né? Eu dou a Deus, eu ofereço a Ele o que eu tenho, não o que me sobra. Olha só que forte, porque a gente doa aquilo que sobra muitas vezes. Estou sobrando um tempo aqui, então eu vou fazer uma live para vocês. Não é porque eu estou com o meu tempo apertado e é o único tempo que eu tenho, eu vou fazer de tudo, não. Eu tô cômodo aqui. Estou na minha casa, é importante, é bom, então eu vou fazer, mas eu consigo de boa. Não é uma coisa que me aflige. Quando você dá aquilo que você não tem, é muito forte, na verdade. A Rê falou de um filme, eu lembrei agora também daquele filme da Busca da Felicidade, com Will Smith, acabei de lembrar agora, e ele faz isso também, né, tem uma hora lá que ele está tentando aquele emprego de home broker, né, de corretor lá, e ele não tem, ele tem só US$ 5, e o chefe dele, que vai ser o futuro chefe dele, pede um dinheiro emprestado para pagar o táxi que estava chegando, né, e aí ele vai lá e pega os US$ 5 que ele tem e dá na confiança, né, de que aquilo vai voltar, na confiança de que aquilo é bom, eu estou agregando valor na minha vida. É muito forte isso, né? Então, depois, quando ele recebe o emprego, o cara vai lá e devolve muito simbolicamente aqueles US$ 5 que para ele representou tanto, e a emoção ali do ator, né, representando a vida de uma pessoa real, que é baseada em fatos reais, né, é muito forte. Então, são coisas que às vezes a gente dá e que a gente sabe que vai receber. Mas tomem cuidado, porque tem muitas pessoas que fazem disso a teologia da prosperidade. Você tem que dar o seu carro, você tem que dar a sua casa, você tem que dar o seu 10ª parte para Deus te recompensar. Não é isso, gente. Vamos entender do jeito certo. Você oferece porque você recebeu gratuitamente. E não precisa dar para uma igreja, não precisa dar para uma instituição, não precisa dar para a Casa do Caminho. Dá para quem você quiser. Simplesmente reconheça que você recebeu muito e poder dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu dinheiro, um pouquinho da sua inteligência. Isso é retribuir, não é verdade?
Para continuar então aqui, que senão a gente vai ultrapassar muito tempo. O dinheiro então não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, que é Paulo, o apóstolo que pregou aí para os pagãos, digamos, né? Ele deixou de pregar só para os judeus, coisa que o apóstolo Tiago, que Pedro estava duvidando ali se tinha que ser, porque Jesus pregou mais para os judeus. Ele é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo de todos. Nos esclarece que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, é se apegar ao dinheiro, o procurar só ter dinheiro cada vez mais e se esquecer que você é um ser humano. O homem, então, não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. O rico não é condenado por ter dinheiro. Poxa, nasceu de família rica, os pais trabalharam para ter dinheiro, você trabalhou para ter dinheiro e você vai ser condenado por ser rico? Tem uma teologia dos calvinistas muito interessante, que eles acreditavam na época que ter dinheiro é bênção de Deus. Então, se eu sou rico, é porque Deus me proporcionou a riqueza. Então, eu tenho que servir aos meus irmãos. E aí, por isso, eu já tenho praticamente o céu garantido. Tem muitas verdades aqui. A gente não tem todas as verdades, viu, gente? Nós não temos todas as verdades, a gente não pode se achar dono da verdade. Uma época se falava, fora da igreja não há salvação. E Kardec foi bem claro ao dizer, não, fora da caridade não há salvação. É essa a nossa busca. Fora da caridade não há salvação. Para continuar, então, aqui ele fala que é o mau uso do dinheiro de semelhantes recursos materiais, né, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, você se torna mais orgulhoso, querendo ou não, você acaba esnobando as pessoas, por isso tem que ser muito centrado para não errar o alvo, né? Não pecar, né? Pecar é isso, errar o alvo. E acaba caindo, muitos acabam caindo na ociosidade, outros trabalham demais, né? Os famosos workaholic, né? Então, são os dois fantasmas do infortúnio humano que se instalam nas almas, compelindo-as aos desvios da luz eterna. Então, eu não saber administrar o dinheiro. Aqui é que nós caímos. Então, não é em ter, mas é não saber fazer bom uso deste dinheiro. A gente poderia citar aqui mais uma passagem, que é a do jovem rico, que se apresenta para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele assim: é só observar os 10 mandamentos. Ele fala assim: mas eu já faço desde a minha mocidade. Eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu não cobiço, né? Isso daí eu não faço. Isso daí eu faço sempre. Ele fala assim: então agora vai, doa tudo o que tens, depois vem e segue-me. O jovem saiu triste, cabisbaixo, porque possuía muitos bens. E aí Jesus diz a frase célebre: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um pelo de um camelo, né, que é o pelo mais grosso, entrar no buraquinho de uma agulha, ou o camelo que passa na montanha chamada a ponta da agulha. Tem várias simbologias aqui sobre o que Jesus queria dizer, mas nesse sentido, tem muita coisa e é difícil você deixar aquilo que está te pesando para você se tornar mais leve. É difícil. Lucas capítulo 18, a gente tem essa passagem de Jesus. O Emmanuel continua assim: o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, o dinheiro que vem nas tuas mãos por caminhos retos e não tortuosos, né? Que só você sabe se esse dinheiro veio lícito ou não. É você quem vai dar conta. À luz da claridade divina, olha que forte. Iluminado pela claridade, né? Você tem essa consciência. A gente sempre fala, né? No final, quem é que vai te julgar quando você desencarnar? É você mesmo. Com a sua consciência, com todos os seus atos, você vai ter aquele vislumbre e vai saber o que fez de errado ou não. Você vai se pesar. Não vai ter lá um inquisidor que vai falar para você: você vai para o inferno eternamente, você vai para o umbral, você vai para o céu eternamente, onde tem uns anjinhos lá cantando. Não. Você vai onde você estiver em sintonia. Sempre essa questão da sintonia, gente. Nós atraímos aquilo que estamos sentindo, nós emanamos aquilo que estamos sentindo. Não é o que entra no homem que o deixa impuro, mas é o que sai dele. Jesus falou.
Então ele fala que você vai saber então, e ele fala que o dinheiro é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Olha essa frase do Emmanuel. O dinheiro é um amigo que te busca uma orientação. O dinheiro é quase que como um filho que você tem que direcioná-lo para fazer coisas boas, para dar um conselho humano, humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres. Você vai responder diante de Deus, como a gente falou, né? A sua consciência vai responder qual foi o caminho que você deu para os bens, para os talentos. Mais uma parábola, que é a parábola dos talentos que Jesus deixou nas tuas mãos. Talento também não é somente habilidade, mas era um tipo de moeda da época também. Um talento, 2 talentos, 10 talentos, era uma quantidade de ouro, era uma quantidade bem grande, que a parábola dos 10 talentos, aí a parábola dos talentos que Jesus falou também. Mais uma aqui, hein? Então, você vai responder a Deus qual foi a direção que você deu para o dinheiro. E ai de ti, se materializares essa força benéfica. O dinheiro é uma força benéfica. Se você materializar essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Ai de ti. Guaiaté. Ai de ti, Jesus tem o discurso dos ais, não sei se já ouviram falar, mas é um dos grandes discursos de Jesus, o discurso da montanha, o discurso do cenáculo, o discurso de Pentecostes, né? E ele também tem o discurso dos ais. Ai de vós, saduceus e fariseus. E aqui Emmanuel repete, né? Ai de ti, se materializares essa força benéfica que é o dinheiro no sombrio edifício da iniquidade. Ai de ti. Então a gente tem que saber direcionar o dinheiro para coisas boas, para você, para quem está ao seu redor e para as pessoas que precisam, que está mais ou menos ali perto de você, na é verdade? Então, só para a gente entender essa questão do dinheiro, que a gente é muito apegado, a gente luta, é uma das nossas maiores lutas, ainda mais nesse mundo de hoje, que tudo parece tão fácil. Hoje o dinheiro, olha só, antigamente a moeda de troca, né, eram coisas, né? Você dava uma coisa, pegava outra coisa, era arroz, era milho, era trigo, vocês trocavam. Depois vieram essas moedas, vieram cédulas. Hoje a gente tem criptomoedas, transações bancárias onde você nem vê mais o dinheiro, mas ele continua sendo o centro de toda a atenção humana. Tenho que conseguir dinheiro para pagar as contas, eu tenho que conseguir dinheiro para colocar comida dentro de casa, preciso conseguir dinheiro para ter o carro que eu quero. Você não precisa deixar de ter sonhos. Olha só aqui, a gente não pode esquecer disso. Não pode, não é reduzir o dinheiro à pauperidade, né? A ser paupérrimo, se empobrecer para poder não ter o uso do dinheiro. É saber usar bem. E às vezes a gente não ganha na Mega Sena, porque se a gente ganhasse, a gente não ia saber usar muito bem esse dinheiro, não. Porque ia vir o orgulho, a cobiça e a ociosidade não ia deixar a gente usar bem. Então, para a gente tentar entender um pouquinho, que a gente tem que saber utilizar o dinheiro como se fosse um instrumento, como todas as outras coisas que nós temos, como a capacidade de falar, a capacidade de ver, a capacidade de andar, a capacidade de entender. O dinheiro é mais um desses talentos que nos foi dado e que nós vamos ser cobrados. O que você fez com esse talento? O que você fez com essa habilidade? O que você fez com o que eu te dei, com esse instrumento de trabalho? Estamos aqui para nos trabalharmos. Então, os primeiros a ser trabalhados temos que ser nós, depois os outros. Aí eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No número 9, a gente tem a primeira instrução dos Espíritos, que é a verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade? E a gente tem aqui o Espírito de Pascal, que diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Nossa, eu queria falar muito mais, gente, mas não vai dar tempo. Vou deixar só essa frase. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Sabe o que é seu? Aquilo que você pode levar deste mundo. Então, você pode levar a sua casa, você pode levar o seu carro, você pode levar suas roupas, você não pode levá-los.
neste mundo aqui você não pode. O que que você pode levar? Você pode levar a fé, a esperança, a caridade, essas virtudes, né? As boas coisas que você fez. Isso nós podemos levar. Essas são as nossas, aquilo que faz parte da alma, as qualidades morais. Então, aquilo tudo que é moral, que é bom, que é virtuoso, isso você pode levar. E também até os vícios também você leva. Essas coisinhas aí você pode levar. Então fica aí essa simbologia para a gente poder entender. Não é se empobrecer, mas é ser rico de maneira certa e saber fazer bom uso da riqueza. Porque muitas vezes a riqueza é uma provação para os ricos e a pobreza nem sempre é sinal de elevação, porque tem muitos pobres que não são resignados com isso. A gente tem que saber ter essa médio virtus, essa virtude que é o meio termo, ok? Ficamos aqui então com a nossa palestra de hoje, com a nossa reflexão. E a gente agora vai se acomodar aí para a gente fazer as nossas vibrações, a fluidificação da água e o nosso passe, receber o nosso passe espiritual. Desde já peço desculpa para vocês por passar do horário, mas tem assuntos que não dá para ser breve. E a gente vai continuar aí, ó, no domingo, não percam, a gente vai ver sobre o ganhar, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perdemos a nós mesmos. A frase de Jesus também aí no Evangelho. E a gente vai ver um pouquinho aí com a Rê domingo que vem. Vamos para nossas vibrações então. Quem puder fechar os olhos, se acomodar melhor na cadeira. Inspirar e respirar, deixando esse fluxo vital que está neste momento nos ambientalizando, que nós possamos estar em um padrão vibratório positivo e benigno para estarmos em sintonia com os nossos irmãos e esta equipe espiritual que está aí na tua casa. E assim, emanando os melhores sentimentos, pensando nas melhores coisas que já aconteceu em nossas vidas, vibrando amor, alegria, paz, saúde, fraternidade, vontade de se melhorar. Nós pedimos, então, este equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vamos vibrar muita paz por este mundo, pela expansão do Evangelho de Jesus, que é fonte de verdades magníficas, aos lares e corações, a todos os povos, para que um dia haja um só coração, uma só alma, uma religião unificada. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas, espirituais e psicológicas. Vamos vibrando muito amor e harmonia e a aceitação da nova morada para aqueles irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando também ao plano físico. Vamos vibrar muito intensamente amor e paz, harmonia e equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar, fé em Deus e fé em Jesus, a todos os nossos irmãos que estão doentes, qualquer tipo de doença, também dessa doença nova, dessa Covid, desse vírus, para que possam se melhorar, para que possam ter a força e a resignação de passar este momento, para que aqueles que estão nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, até mesmo nos seus próprios lares, vamos vibrar por todos eles. Pedindo assim, então, a fluidificação da nossa água que se encontra aqui diante de nós, para que essa equipe espiritual possa derramar a energia necessária para as nossas necessidades físicas e espirituais.
Neste momento, vamos nos preparar para receber este passe de limpeza e de harmonização sobre nós. Pedindo à equipe espiritual que se encontra conosco, vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como a esses nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando no nosso grupo aqui, bem como os nossos mentores espirituais da Casa do Caminho e aos nossos mentores e familiares pessoais, para que façam em nós esse tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da vida, através de um passe espiritual. Vamos sentir então esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que estão nos energizando e curando os nossos problemas físicos e espirituais. E agradecemos a Deus e a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos essas palavras que nos foram dirigidas hoje. Agradecemos pela oportunidade, pela riqueza que nós temos de tantos bens espirituais e bens materiais também. Agradecemos por isso e pedimos que nós possamos lutar para ganhar aquilo que é necessário, ganhar o céu, ganhar a pátria espiritual, torcer e fazer o nosso melhor para que ganhemos amor e compaixão, misericórdia e ação. E assim, agradecidos, nós finalizamos mais este momento juntos, na presença de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí, gente, como é que vocês estão? Nossa, para mim parece que eu entro num lugar que eu fico ali e depois eu vou voltando. Tô voltando ainda, hein? Vocês me desculpem aí. Vamos ver aqui se eu consigo dar uns oizinhos. Tem bastante gente que falou aqui um pouquinho. Para a gente poder ver aqui um pouquinho do que vocês sentiram aí. Coloca aí como é que vocês estão. Isso é legal, o nosso relacionamento. Eu não sei aqui, eu tô vendo agora tem 45 pessoas. Mesmo eu já tendo passado o horário, vocês estão firmes e fortes aí. Rapidinho eu vou dar uns oizinhos aqui para a gente poder terminar essa live. Gente, vocês desculpem, viu? Espero que vocês estejam bem aí. A Lu Santos mandou um abraço aqui pra gente. Estou com você, Sueli Lozano, a ganhadora aí do nosso quadro, Sueli Lozano. Parabéns, Sueli. Depois posta aí uma foto pra gente quando você estiver na live. A Elisete Barbosa, palestra boa, boa noite. O Robério mandando boa noite aqui pra gente. Minha mãe colocou assim, ó, os falsários já lançaram a nota de 200 antes do Banco Central. Olha aí, já tá rolando a nota de 200, gente. Tomem cuidado, hein? A Cris aí, a grandíssima Cris, fazemos aí juntos o Básico 2, estudamos juntos aí toda segunda-feira com a professora Gisele. Estudamos aí o Básico 2 na Casa do Caminho, esse curso gratuito, quem quiser se cadastra, faz aí a sua consulta, vamos estudar, gente, tem vários cursos gratuitos na Casa do Caminho, em vários outros lugares também, vamos procurar conhecer para a gente poder ter como melhor usar os nossos bens espirituais, ok? A Rô também dando um salve, a Patrícia Siqueira mandando aqui um emoji, a Lu Santos, que eu já falei, a Regina, a Sueli de novo, a Deis, a Leonice colocou profundo, verdade, é muito profundo, a palavra de Deus ela é profunda, ela é rica, viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes que chega até a medula óssea, diz Paulo de Tarso, já há quase 2000 anos, a palavra de Deus é viva e eficaz. A Silvia, gratidão aí, muito obrigado, gratidão é a palavra realmente, a Dona Ivonete, a Regina, Dona Silvana, Dona Terezinha, a Elza, Patrícia Siqueira, deixa eu ver quem mais aqui, a Tia Rô colocou gratidão, obrigado pelo aprendizado e reflexão, boa noite, que Jesus abençoe. A Angelina mandando uma oraçãozinha, a Eliane Crê, super fã, gratidão.
Deixa eu ver quem mais. Leonice, Robério, Rosângela Paim, maravilhosa palestra, obrigada, foi muito bom, Regina. A dona Ivonete colocou, estou voltando também, feliz. Oh, que alegria, dona Ivonete. Tá vendo? Esse momento é muito bom, né? A gente entra e vai longe. Minha mãezinha colocou aqui, ó, palavras de muito aprendizado, filho. Olha aí, que coisa boa um filho poder escutar isso, né? Dona Otília colocou paz. Tá sentindo paz, né, Dona Otília? Que legal, é o que a gente mais busca. A Irã colocou gratidão, que momento sagrado de paz. Um forte abraço fraterno a todos. Um forte abraço para todo mundo. A Marilene colocou com muita paz, está se sentindo com muita. Olha aí, bastante gente, hein? Trazendo paz. Vamos, então, chegar cheio de paz, ficar cheio de paz e irradiar essa paz. Não deixem tirar a sua paz, não se deixe tirar a sua paz. Gratidão, a Elza colocou, a Esther também, gratidão. A Silvia, bom descanso. O Breno, gratidão, bom descanso para todos nós. O Robério, o Cássio Ronaldo colocou, em pleno 2020, ainda vivo de trocas, dou amor, respeito, caridade, recebo sempre muita paz. O dinheiro, este procuro ganhar com honestidade, nunca lhe faltará. Procure buscar com honestidade, nunca lhe faltará. Sempre com as frases maravilhosas do seu Cássio Ronaldo aqui, não é verdade? Pode procurar em toda live, sempre tem uma frase muito legal. A Ismeia, gratidão, Deus abençoe a todos, gratidão por todas as lições que recebemos em todas as lives, a Leonice. E é isso aí, gente. A Regina Caldas colocou, boa noite, muito bom ter assistido, saudade da casa, saudade de todos. Saudade, realmente, a gente espera aí poder se encontrar o mais breve possível. Enquanto isso, vamos se cuidar e melhorar o nosso lado espiritual. Domingo, então, às 20h20, a gente vai ter aí a nossa amiga Renata Crê. A gente vai falar sobre ganhar. A gente vai ter a terceira parte dessa trilogia sobre o dinheiro, o que serve ganhar o mundo se nós perdemos a nossa própria alma. Vai ser forte. Acompanha com a gente. Obrigado, boa noite a todos, um abração. Fiquem com Deus na paz de Jesus. Valeu, gente. Até a próxima, então,